Proposta Pedagógica para Educação Infantil, Município de Bauru, Parte 1, Fundamentos Teóricos, páginas 122 a 125. Desenvolvimento das funções psíquicas e ações educativas na primeira infância. O que caracteriza a situação social de desenvolvimento da criança na primeira infância é o que Vygotsky, 1996, chama de dependência da situação. Ela se encontra como se estivesse em poder das impressões externas. Em outras palavras, a criança ainda é refém da estimulação do meio. Ela responde de forma imediata aos estímulos do entorno, ou seja, as condições sob as quais a criança se encontra são determinantes de sua conduta. As pessoas presentes e os objetos concretos condicionam suas ações de forma decisiva. Por essa razão, a organização do espaço e a disponibilização de brinquedos e objetos deve ser objeto de cuidadosa atenção pedagógica. Ao longo desse período, tem intenso desenvolvimento a percepção da criança. Para a teoria vygotskiana, a percepção é uma função psíquica central nesse período que configura a base sobre a qual se consolida o desenvolvimento das demais funções, dado que indica a importância de organizar o trabalho pedagógico de modo intencional, visando promover o desenvolvimento dessa função psíquica na criança na primeira infância. Para que se compreenda o relevante papel da percepção e de seu desenvolvimento nesse período, é preciso diferenciar a sensação e a percepção como funções psíquicas, como explica Martins, 2013, página 130. Os processos sensoriais refletem aspectos parciais dos objetos e fenômenos, enquanto a percepção tem caráter sintético, refletindo o conjunto de suas propriedades e, assim, possibilitando a construção de uma imagem unificada dos mesmos. Nas palavras da autora, grosso modo, podemos dizer que as sensações estão para as notas musicais tanto quanto as percepções estão para a melodia. Assim, se no primeiro ano de vida a estimulação sensorial tem importância fundamental na primeira infância, as ações educativas devem orientar-se pelo objeto de criar condições para que os objetos do entorno progressivamente deixem de ser meros estímulos sensoriais e se convertam para a criança em objetos, instrumentos que possam ser significados e percebidos como meios para satisfação de necessidades. Martins, 2009. No começo do segundo ano de vida, percepção, afeto e ação ainda estão indiferenciados e estreitamente ligados entre si. A criança percebe e age como num ato contínuo. Sua atividade está orientada pela atração ou repulsa mobilizada pelos objetos percebidos. Deste modo, pode-se dizer que sua percepção é
emocionalmente orientada. Xeróglou, 2014. Nesse período do desenvolvimento, também a atenção, a memória e o pensamento estão ainda indiferenciados, atuando na consciência de modo subordinado à percepção. A memória integra a percepção ativa e se expressa à medida que a criança é capaz de reconhecer uma situação vivida anteriormente, mas não se trata ainda de uma recordação ativa. O pensamento, por volta dos 2 anos de idade, se encontra estreitamente relacionado com a percepção imediata e com a manipulação dos objetos, de tal modo que pensar e agir. Xeróglou, 2014. Embora o pensamento da criança se apresente estritamente vinculado à percepção e à ação, já é possível identificar de forma ainda incipiente as operações lógicas do raciocínio, que são análise, síntese e generalização. O planejamento do professor deve incluir atividades que requeiram da criança processos de análise e síntese, visando promover a generalização. Petrovsky, 1980. Operações lógicas do raciocínio. Análise. Identificação no objeto de aspectos, elementos, propriedades, conexões, relações, etc. Divisão do objeto de conhecimento em diferentes partes e componentes. Síntese. Unificação dos componentes do todo, separado na análise, união e correlação dos elementos em que havia sido divididos os objetos de conhecimento. Generalização. Identificação de traços gerais nos objetos comparados anteriormente. Como explica Mukherjee, 1996, a criança ainda não é capaz de realizar uma exploração sistemática do objeto por si mesma, pois sua atenção tende a ficar centrada em seus aspectos chamativos. Isso significa que, inicialmente, a percepção infantil centra-se em partes ou detalhes do objeto e tem, portanto, caráter unilateral. O desenvolvimento de uma percepção mais completa e multilateral dos objetos depende da formação de novas ações na criança, com destaque às ações correlativas e instrumentais entre objetos. Ações correlativas são aquelas que requerem acoplar objetos ou suas partes, por exemplo, encaixar argolas em um pino. A intervenção do professor deve incentivar que a criança realize essas ações não por mera tentativa e erro, mas comparando e analisando as propriedades dos objetos. Também as ações instrumentais, nas quais um determinado objeto é empregado como meio de modificar ou mesmo alcançar outro, exigem da criança comparações e análises simples acerca das propriedades dos objetos.
Essas ações proporcionam a formação de uma nova qualidade de percepção à medida em que requerem que a criança se relacione com o objeto como um todo e não apenas como partes ou detalhes. Como explica Mukherjee, 1996, novas propriedades perceptivas se formam primeiro para as propriedades das quais depende a manipulação prática do objeto. O desenvolvimento da linguagem será decisivo para esse processo, na medida em que vai se apropriando da linguagem, a percepção da criança vai sendo reorganizando, convertendo-se em percepção generalizada do mundo. É com o surgimento das primeiras generalizações no campo da linguagem que a criança passa a perceber os objetos no interior de um todo, que possui para além de suas propriedades físicas um determinado sentido social. Assim sendo, Bodrova e Leong, 2007, salientam a importância de se utilizar a linguagem como mediação educativa, como forma de articular as aprendizagens sensoriais e motoras. A dimensão verbal simbólica nessa direção, Cherogli, 2014, página 130, propõe as seguintes orientações ao professor que atua junto à primeira infância. A. Indicar por meio de gestos e palavras os objetos que integram as ações da criança e ou que estão em seu campo de visão, dirigindo a atenção da criança para aspectos a serem percebidos nesses objetos. B. Estimular a criança a falar sobre o que vê e ou ouve enquanto manipula objetos em atividade colaborativa com o adulto. C. Organizar atividades lúdicas que requeiram o uso de processos psíquicos em destaque nesse período: percepção, atenção, memória, linguagem e pensamento, dirigindo a atenção da criança para os aspectos da atividade e dos objetos a serem percebidos pela mesma. Exemplo: atividade de contação de histórias infantis. D. Promover o desenvolvimento da percepção semântica, nomeando os objetos, as ações e as qualidades dos objetos, dirigindo a percepção e atenção da criança para as características específicas dos mesmos, visando a singularização dos objetos. E, ao apresentar à criança o nome dos objetos, das ações com eles e dirigir sua atenção aos diferentes aspectos que os compõem, fazer isso de modo a colocar esses objetos em relação com outros, objetivando promover o desenvolvimento das operações lógicas do raciocínio. Análise, síntese, comparação, generalização, requeridas à compreensão pela criança dos significados e funções sociais dos objetos e fenômenos da realidade circundante.
F. Ainda em relação ao desenvolvimento da percepção semântica, à medida do desenvolvimento da percepção e da linguagem, promover e estimular brincadeiras que reproduzam de forma lúdica as relações sociais. Exemplo: teatro de fantoches, brincadeira de faz de conta, etc.